ainda com os olhos fechados, toda a igreja, louvado seja Deus. Continuando a oração da mulher de Deus, ainda com os olhos fechados. Coloca a mão sobre o seu coração. Soberano Deus. Pai, diante da tua presença, meu Deus, nós nos encontramos diante do teu santuário. E nessa noite, ó grande Pai, eu te peço que o Senhor venha com o teu Espírito Santo a preparar cada coração que aqui se encontra, Deus, para guardar a tua palavra, para sairmos daqui transformados pelo teu Espírito diante do poder da palavra. Deus, ó soberano, ó magnífico, sei, ó grande Pai, tamanha responsabilidade, ó grande Deus, para cada um de nós que estamos aqui diante da tua santa e poderosa presença. Meu Deus, eu não aceito nenhuma força, meu Pai, ao contrário. Eu não aceito nenhuma barreira, meu Deus, tentar impedir que a tua palavra venha do alto do céu aos nossos corações nessa noite. Então eu te peço, ó grande Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, abre agora, soberano, ó magnífico Pai, os nossos entendimentos. Abre, ó grande Pai, em nome de Jesus, para que nós podemos andar segundo a tua ordem, diante da tua benevolência. Ó soberano, ó magnífico, soberano Deus, está aqui os corações diante da tua presença. Cada coração desse está apresentado diante do teu altar, ó Deus. Prepare, soberano, ó magnífico, prepare os nossos corações para ouvir, ó grande Pai, aquilo que o Senhor planetou ao meu coração, à minha alma, aquilo que o Senhor, ó grande Pai, vai, meu Pai, planetar a cada coração que aqui se encontra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja diante da tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Se você crê na palavra de Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Glórias a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Desde já traga ali um abraço, aleluia, do meu ministério, do meu pastor para a igreja. Eu já me sinto em casa, louvado seja Deus, me sinto em casa diante desse ambiente, da casa do Senhor, diante desse santuário. Ali trago o abraço do apóstolo Daniel para cada um de vocês. Hoje não pôde estar ao meu lado a minha primeira dama, irmãos. Então um pouco assim, porque eu sempre gosto de andar com ela, com o Pequeno Príncipe, né? Tive aqui com eles há um tempo atrás. O Pequeno Príncipe cresceu, né? Natanael. Quando ele chegar aqui, eu tenho certeza que os irmãos já vão logo identificar ele, porque é pentecostal de um jeito que não fica quieto. E a primeira dama está um pouco gripada, ficou ali em casa, sentiu muito, mandou um abraço também para a igreja. Mas estou acompanhado do meu sogro que ali se encontra, que Deus possa abençoar a sua vida sobrenatural, de uma forma inexplicável, né? Então, desde já, e já agradeço também a oportunidade que foi me concedida a ler um versículo, irmão, porque Deus já falou no nosso coração aqui. Deus falou tremendamente, irmão. Só aqueles que ficou desapercebido para não receber o que Deus já falou aqui no nosso coração. Se eu só dasse, aleluia, se eu lesse um versículo da palavra e guardasse a minha Bíblia e dissesse uma mãe, eu já saía daqui cheio do Espírito Santo. Cada louvor que foi louvado aqui, eu senti a graça de Deus de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus, aleluia. Então nessa noite nós só temos que agradecer diante da mensagem do Senhor, porque Deus já fez coisas grandes no nosso meio. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mas para só não ficar nas minhas palavras, por gentileza, eu peço à igreja que fica sobre os vossos pés. E por gentileza também, se tiver algum obreiro, alguma pessoa lá fora, eu peço por gentileza que entre para dentro. Só fica só o porteiro, porque o Espírito de Deus já está me falando aqui que o cinto vai apertar aqui nessa noite. Aleluia. Você vai ver o que é que Deus vai fazer aqui, irmãos. Tem pessoas que vêm louvar aqui só pela misericórdia. Só Deus sabe o que está passando dentro do seu lar. Acalma-te. Louvado seja Deus. Através do seu louvor você já recebeu a graça e sabe que Deus já está contigo nessa caminhada. Louvado seja Deus. Abre as vossas Bíblias no livro de Mateus, já foi lido aqui, louvado seja Deus. Aleluia, o início desse congresso, onde foi baseada a mensagem. Eu quero trazer para os irmãos, livro de Mateus, capítulo 10, versículo de número 1. Pode deixar que eu vou esperar, amém, irmão? Aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia para a gente esperar mais um pouco.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Algumas palavras, algumas bíblias estão com uma tradução diferente, mas o significado é o mesmo. Amém, igreja? Amém? Por gentileza, podeis assentar em nome de Jesus. E chamando todos os discípulos, nós estamos diante de um culto de missão. Missão está no coração do homem, a qual é invocado ao coração de Deus. Porque se nós formos ver a Bíblia Sagrada, elas vêm nos explicando o que é fazer missão. Se nós formos ver, louvado seja Deus, o tanto que Deus é zeloso com aquele que faz a obra dele. O tanto que Deus, ele traga, louvado seja Deus, coisas grandes, coisas imensas para aqueles que tenham a responsabilidade diante do Evangelho do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina isso, igreja. E ela nos ensinando isso, ela passa para os líderes nos ensinar a forma que nós devemos fazer missão. Trazer ao coração do homem a palavra do Senhor. Trazer aqueles que estão cativos à vontade de Deus. E nós vamos ver a Bíblia Sagrada, nós podemos, aleluia, encontrar que desde o começo, Deus, ele tem uma grande preocupação com aqueles que estão lá fora. E para que eles venham ouvir o som da sua trombeta, da sua voz. Aí onde eu venho aqui nessa mensagem, louvado seja Deus, trazer para você a sua responsabilidade no ID do Senhor Jesus. Quando Deus, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, tinha um povo na garra de Faraó. Para que você venha entender aqui nessa noite o que é que o Senhor Deus quer diante dessa reunião. Quando estava aquele povo totalmente preso, estava aquele povo, aleluia, escravizado, Deus, ele tem um zelo pelaquele que ele ama, pela sua nação. E o que eu vejo na palavra do Senhor Deus é que Deus escolhe um para ir lá fazer esse ato de missão. Deus, ele não olha para a estatura do homem. Deus, ele não olha para o seu nível, não. Ele chama um para capacitar para fazer a sua obra. E ali estava um chamado Moisés. Então Deus vai até Moisés com espírito de verdade, de palavra, para que você venha entender aqui nessa noite. E começa a lapidar Moisés na sua palavra, preparar para ir lá resgatar um povo que estava diante de uma dependência do poder do Senhor. Irmão, nós podemos ver, aleluia, que quando nós nos prontificamos diante do Senhor dos Exércitos, nós se tornamos um soldado como esses líderes que estão aqui. Nós nos tornamos, aleluia, algo de instrumento de Deus para fazer a vontade dEle. Dá um glória a Deus aí. E todas as vezes que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, automaticamente Deus, Ele começa a olhar você no meio da sua parentela, entenda, no meio da sua família. Aí o Senhor olha para você e fala com seus querubins, serafim, não sei, com sua comitiva de anjo: olha, aquele eu vou tirar do meio dos dele para fazer a minha grande e poderosa obra na terra. Entenda que quando você levanta as mãos para o Senhor, foi Deus que já te escolheu para uma nova obra. Uma obra, aleluia, que Ele possa te honrar. Uma obra que Ele possa ir adiante na sua frente. Uma obra, louvado seja Deus, que quando você vai, os anjos do Senhor vai diante da sua frente. Para quando chega lá, a sua pessoa, Deus já começa a operar através da sua vida, que foi escolhida diante da presença do Pai. Dá uma salva de palmas aí. Aleluia. O Espírito Santo de Deus falando bem assim para mim: olha, alegra o coração deles para depois eu apertar o cinto. Calma aí. Aí quando Deus vai e te escolhe, Deus, Ele te forma, louvado seja Deus, com a grande estatuta diante do Espírito dele. Então aquele povo necessitava de ouvir a voz do Senhor, e ela foi transmitida através de Moisés. E assim Deus vem trazendo
Aleluia. O seu poder, a sua autoridade de escolher um para fazer a vontade dEle. Assim Deus vem olhando por famílias. Deus vem olhando por nações. E o que mais me chama a atenção nessa noite, que não posso deixar de falar, do maior missionário chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos aqueles foram escolhidos, mas diante, aleluia, das consequências pararam. Então Ele veio, e é Ele que fala aqui, irmãos. Ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele começa a ensinar aqueles que ouvem a palavra. Discípulos são aqueles que ouvem e guardam no coração. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor é se tornado discípulo de Deus. Então Jesus, Ele começa a ensinar o que é fazer missão, o que é proclamar o seu poder e o seu nome para as nações. Aí onde que eu venho para você, vira para o seu irmão e fala assim: prepara o seu coração. Meu misericórdia, está fraco. Olha dentro do olho dele de olhar de profeta, fala: prepara o seu coração para ouvir a verdade. Fala com ele: amém? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. E quando Jesus chama aqueles 12 homens capacitados, aqueles 12 homens que Ele começou a instruir sobre a palavra, sobre eles, aqueles 12 homens, aleluia, porque a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus para ver milagres, para receber milagres, para receber cura. Era grande multidão que seguia Jesus, mas no meio de grande multidão, Jesus olhou para 12 que não só ouviu os milagres, mas guardou a palavra. 12 que trazia a responsabilidade de ver o mestre, espelhar nele. Eu quero ser como Jesus, eu quero proclamar essa palavra. Jesus viu isso naqueles que ouvia e guardava a palavra no coração. Aleluia. Então aqueles 12 homens capacitados, aqueles 12 homens traziam, aleluia, uma grande responsabilidade. Irmão, preste bastante atenção aqui nessa noite. Nós estamos num culto de missão. Missão não é fácil. Missão não é para qualquer um. Trazer, proclamar a essência do Senhor, o poder do Senhor não é para qualquer um. Por quê? Porque foi ordenado diante da presença de Deus. Jesus, Ele chama os 12 discípulos, aqueles que ouviam e guardavam a palavra. Jesus chama aqueles 12 e fala: eis que eu vos dou poder e autoridade para eles. Quando Jesus dá esse poder e essa autoridade para os seus discípulos, para irem, em nome dele, expulsar demônios, em nome dele, curar os enfermos, em nome dele, resgatar os cativos, os oprimidos que estão lá fora. Quando Jesus dá essa autoridade para aqueles 12 homens, entenda aqui nessa noite, reflita comigo, foi uma responsabilidade grande que Jesus deu. Foi algo tremendo, uma legalidade de Jesus deu o nome dele para que os 12 pudessem usar. Preste bastante atenção aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele requer mais. Tem pessoas aqui que Deus tirou do fundo do poço. Pessoas olhavam para Ele, não se acreditavam, não via nada. Está aqui no nosso meio, totalmente lapidada pelo poder do Senhor. Pessoas que Deus, aleluia, escolheu no meio da família para fazer a diferença. E muitas das vezes tem se envergonhado do evangélico por conta de um disse-me-diz. Pessoas que estão aqui no nosso meio, irmãos. Porque não arrumou um emprego? Ah não, Deus não está comigo. Cruzasse as pernas. Pessoas que estão aqui no nosso meio, que era para ser exemplo no meio da família, e muitas das vezes por alto de ignorância, por ser humano, tem falado palavras que têm entristecido o Espírito de Deus estar aqui no nosso meio. Jesus, entenda, quando Ele te chamou, foi para fazer a diferença lá fora. Jesus, entenda, quando Ele te escolheu como um discípulo, foi para você mudar a vida que estão naqueles que estão lá fora, aqueles que estão precisando, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão no abrigo. O Espírito Santo de Deus tem chorado por pessoas aqui dentro dessa igreja.
Porque há pessoas que Deus, o Senhor Jesus, deu a legalidade do nome dele para que você venha usar. E bate um espírito de inferioridade. Bate um espírito de comodismo. Aí nós não temos levantado da forma que Deus quer. Achamos que o evangélico é só chegar no domingo e vir para a casa do Senhor. Achamos que o evangélico é só chegar numa terça-feira, chegar aqui e prontificar o nome do Senhor. Não, o evangélico, aleluia, de missão, o evangélico do Senhor é ir de pregar o evangélico para toda criatura, para todas as pessoas que estão lá fora. Ide e pregar o evangélico do Senhor. Bate uma salva de palmas para o Rei Jesus. Jesus falou que vai apertar o ciclo aqui hoje, sabe por quê? É porque Ele tem compromisso com você. Ele deu uma legalidade para você. Jesus falou que vai apertar o ciclo, sabe por quê? É porque tem uma autoridade sobre as tuas mãos. E essa autoridade tem que ser usada. É você que tem que ir, é você que tem que fazer. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Deus confiou em você. Deus trouxe para ti. Pelo amor de Deus, não baixa a cabeça. Pelo amor de Deus, não fica recuado dentro de 4 quartos, ou um tanto dentro de uma casa, sendo que tem pessoas aí fora precisando de ouvir o som da sua voz. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus tem um plano na sua vida. Você tem que ir e fazer esse ato de missão. Mas, presbítero Rogério, as coisas têm apertado. Não está fácil. É verdade. Não está fácil nesses últimos dias para ninguém. Mas você quer ver, aleluia, a graça de Deus brilhar sobre a vida do crente, sobre a vida do discípulo. É aquele que muitas das vezes, até sem perna, ele vai arrastando. Até com dor ele vai chorando, mas vai e faz a vontade do Senhor. É aquele que quando as coisas estão ruins para ele, ele fala bem assim: não, eu sei que Jesus está na frente, deixa eu ir lá e pregar o evangelho do Senhor Deus, deixa eu ir lá naquela igreja, levantar as minhas mãos e adorar Ele, porque Ele fazendo, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele é Deus do mesmo jeito. Dá uma salva de palmas para esse Deus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Não é que a felicidade de Deus está diante da sua prova, não. Mas quando o crente, irmão, está na prova, que ele sai da sua casa e vem para o santuário do Senhor marchando, eu vou te falar, Deus levanta do trono para aplaudir Ele. Deus, Ele levanta do trono e fala bem assim: aquela é que eu escolhi. As pessoas olham para ela e falam: não vejo tristeza naquela mulher. As pessoas olham para ela e falam: vixe, eu tenho que ser como aquele homem, porque eu não vejo ele cabisbaixa. As coisas estão ruins, às vezes os filhos não estão da forma que ele quer, a família, às vezes uma dor está incomodando, mas ele está levantando as suas mãos e bendizendo o nome daquele que reina hoje para sempre nas nossas vidas. Aleluia! Aí nós pisamos na cabeça do vosso adversário. Aí nós trazemos a responsabilidade para nós, quando nós chegamos diante desse ato. Jesus te deu um poder e uma autoridade. Pelo momento, eu queria que você fechasse os teus olhos. Pelo momento, reflita, fecha os teus olhos aí um pouquinho. Mas presta atenção. No momento que eu estava ali, o Espírito Santo de Deus, Ele me comoveu tanto que eu deu vontade até chorar ali no altar. Fecha teus olhos. Me deu vontade de chorar, sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que a família está indo de água abaixo e Deus confiando em você, e você tem parado o seu ministério por conta de coisinha mínima, por coisa de criancice. O pastor não foi lá em casa. Fulano não deu paz do Senhor. Não foi receber visita de fulano, de Bertano. Pelo amor de Deus, é Jesus que tem que entrar na sua vida. Com os olhos fechados, presta atenção que o Espírito Santo de Deus manda falar para ti nessa noite, mulher. Olha o que Deus manda falar para ti, homem. Ele te escolheu para fazer a diferença.
Ele te escolheu, não foi para você ficar aí não, pensando que está derrotada, que não tem mais força para orar. Tem pessoas aqui no nosso meio, pastor, que não tem nem força mais para orar, podia chamar aqui na frente. Não tem nem mais força para orar, a campanha Deus me livre, não sabe nem o que é isso mais, entrar em uma campanha e pagar, ou que seja, e até o fim. Reflita, reflita que está diante do santuário do Senhor aqui nessa noite. Deus, Ele está te chamando para a responsabilidade de fazer missão. Não é lá fora não, é o vizinho da sua casa. E se não é no vizinho, é dentro da sua casa que você tem que começar a fazer missão. É mostrando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Os olhos fechados, olha que o Espírito Santo de Deus me mostra aqui nessa noite. Olha, preste bastante atenção, com os olhos fechados. Tem pessoas aqui que já acostumou, já acomodou, já acomodou com a situação que vive. A família, só Deus na causa. O filho nem se fala, já acostumou, já acomodou com aquela situação. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser crente acomodado, irmãos. Vamos elevar o vídeo do Senhor da forma que Ele quer. Vamos trazer a responsabilidade do evangélico. O evangélico não é só para você ser salvo, não. É para aqueles que estão lá fora, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Acorda que tem alma chorando. E nós com o braço cruzado. Tem pessoas perecendo no hospital. E Jesus está aqui falando: eis que eu vos dou poder e autoridade em meu nome. Expulsarão demônio em meu nome. Curarão os enfermos. Tem pessoas lá fora precisando de uma palavra sua. O que é que Jesus tem que fazer para você levantar essa cabeça? O que é que Jesus tem que fazer? Será que Ele vai ter que descer lá do seu trono e aparecer para você? O tanto que Jesus tem usado líderes, homens e mulheres aqui dentro dessa igreja, e muitas das vezes você tem se calado, se fechado. Vamos amadurecer. É forte o que Jesus está mandando falar aqui nessa noite. É forte, irmão. Eu quero a igreja toda com olhos fechados, que é forte que Jesus está mandando falar aqui. Você não sabe o que é a pessoa chegar e falar assim: pastor, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. E muitas das vezes isso é hipocrisia, mentira. O seu emprego muitas das vezes ocupa o lugar de Jesus. Uma ocasião familiar, uma festa, muitas das vezes toma por conta. Preenche, muitas das vezes, irmãos, o que acontece nas nossas vidas. Desesperamos quando perdemos uma pessoa, ou que seja. Onde está as suas palavras de falar com todo crente que você chega nele, todo discípulo que você chega nele e fala assim: olha, e Jesus, não, Jesus é primeiro na minha vida. Reflita se isso é verdade. Reflita que quando o pastor não dá parte do Senhor, se você não fica lá com os braços cruzados, um bico desse tamanho. Reflita que quando o irmão não passa perto de você e não dá a paz do Senhor, se você não vira as costas: não, vou ter que... Não, hoje eu não vou nem para a igreja mais, pelo amor de Deus. Jesus está mandando falar isso aqui nessa noite. Aonde está a prioridade? Chamado mestre. Aonde está a prioridade no seu emprego? Você tem compromisso com aquele a que fazer que você tem compromisso. E muitas das vezes é o último chegar na igreja. Muitas das vezes a reverência que Deus quer não é, irmão, a que nós favorecemos para Ele. Esse grupo que louvou aqui, presta atenção, é um símbolo de autoridade, um exército, as fardas. Quando nós alistamos, nós juramos pela bandeira que tem que prender até a nossa mãe. É um juramento pela bandeira patriota. E quando nós levantamos para Cristo, deixamos a desejar. Largamos a responsabilidade do Evangelho. Largamos a responsabilidade de ir, de fazer a vontade do Pai.
deixamos a desejar a nossa família, vamos calejar, vamos nos matar em oração, mas vamos ver a nossa família levantada. Vamos tirar a nossa família da idolatria, vamos tirar os nossos filhos das drogas, mas vamos fazer o quê? Vamos entrar de joelhos se for preciso na igreja, porque Jesus, ele agrada quando o crente vem em ato sacrifício para ele. Vamos buscar, irmãos, força da onde não tem, porque é ele que nos dá. Mas vamos fazer a diferença a partir dessa noite. Vamos fazer a diferença quando nós sair diante deste culto. Vamos fazer a diferença quando nós sair deste santuário para fora. Vamos sair daqui marchando, chegar em casa com um novo exemplo. Vamos sair daqui com o brilho do Espírito Santo, para quando aquelas pessoas olhar para nós, mesmo sem um bonde melhor para comer, mesmo sem um carro bom, uma casa boa, um prédio não, mas vamos, aleluia, mostrar para eles que o brilho do Espírito é mais valioso de qualquer ouro e qualquer coisa aqui diante da face dessa terra. Dá uma salva de palmas e dá um glória a Deus aí, igreja. Mais forte que ele merece. Jesus está te chamando para essa responsabilidade. Já está sobre a sua vida, irmãos. Você se alistou diante desse exército. Então, pelo amor de Deus, vamos ir adiante com Deus diante da nossa frente. Nós podemos ver que todos aqueles que ouviram a palavra guardaram. Nós podemos ver que não é fácil para eles. Não é fácil ser cristão. Somos acusados, apedrejados. Somos crucificados. Mas não é diferente diante dos discípulos. Aqueles homens, quando trazeram essa responsabilidade, todos eles foram perseguidos. Todos eles teve uma morte trágica, mas não deixaram de honrar a Jesus. Não negaram a fé. Todos eles arcaram com a responsabilidade até o fim. Esteve apedrejado e falando que estava vendo o céu ser aberto e a glória de Deus subindo e descendo. É assim que tem que ser o crente. Tiago sendo morto ao fio da espada, irmãos. Eu, com a minha mente espiritual, posso crer que aquele homem ali, quando ele estava morto ao fio da espada, Tiago, ele estava ali louvando, ou o que seja, falando glórias a Deus, mas estávamos ali diante da sua fé. Ser crente não é fácil. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É a Bíblia que diz. Quanto mais autoridade é dada para nós, mais é cobrado de nós. Aleluia. Pedro, com toda, aleluia, sabedoria, com todo vigor diante da presença do Senhor, com toda intimidade. No dia que foi crucificar Pedro, você sabe o que ele falou? De fazer tanta missão, você sabe o que Pedro falou para aqueles que iam crucificar a ele? Por gentileza, eu penso dessa forma. Por gentileza, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Todos esses trazeram essa responsabilidade. São homens de grande porte de responsabilidade, homens de grande porte de fé. Irmão, homens que trouxeram o brilho, que trouxeram a essência do Senhor. E aí, fizeram a sua história. E aonde está a nossa história diante da presença de Deus? Qual é a sua história? Qual é a sua história diante do Deus que fez os céus e a terra? Eu te pergunto aqui nessa noite, qual é a sua história? Será que é só murmurar? Blasfemar? Será que é só brigar? Será que é só desconfiar do companheiro? Essa é a sua história? E a sua fidelidade com Deus? E a sua dignidade com aquele, aleluia, que te escolheu antes de você levantar a sua mão? E o id dele? Se eu perguntar aqui, vai ser uma vergonha. Quantas pessoas foram no hospital essa semana fazer uma visita? Eu estive ocupado com a minha família, estive ocupado com o meu emprego, estive ocupado. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Eu peço à igreja que fique sobre os vossos pés. Eu peço aos obreiros que cheguem esse banco para mim, amém? Os dois obreiros, chega aqui para mim. Que tem algumas pessoas que eu quero orar aqui nessa noite. Tem pessoas que estão se achando derrotadas.
Tem pessoas que estão se achando, irmãos, que já não vai mais conseguir. Tem pessoas aqui, irmão, que estão no nosso meio, que um dia é bem e no outro dia está mal. Um dia está na felicidade, no outro dia não está. Eu peço à igreja, por gentileza, pode vir toda a igreja para frente, vai chegando os bancos para trás, amém? Quero toda a igreja aqui na frente. Aqui esse altar aqui é igual coração de mãe, vai caber todo mundo. Vai chegando os bancos e vem chegando o povo. Você vai ver o que é que Deus vai fazer aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que estão precisando, mas está precisando mesmo que Deus entre lá e faz uma mudança. Aquebranta coração. Mas para isso acontecer, você tem que ser a pedra fundamental. Não é o pastor, não. É você que tem que ser a pedra fundamental. Pode ir chegando para cá, vem. Louvado seja Deus. Pode chegar toda a igreja para cá. Isso, pode vir. Louvado seja Deus. Vai encostando para ali. Anabassura balabachanagasu deflas. Indarabalabasherebiandehas. Aleluia. No momento que eu saí do meu lado, eu falei: Deus, fala comigo nessa noite. Deus falou poderosamente comigo aqui. Traga algo, grande Pai, para que eu venha transmitir para os teus filhos. E Deus falou bem assim: olha, meus filhos já estão cheios de transmissão minha. Já estão cheios já. Só falta ir de fazer. Eu quero que você feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Eu quero um obreiro aqui perto de mim, amém? E algumas pessoas, 2 obreiros. Fica atento aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que tem pessoas passando por obra de macumbaria e feitiçaria aqui no nosso meio também. Jesus vai jogar por terra, Jesus vai libertar em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E se tiver com alguma enfermidade, vai ser curada em nome de Jesus. Porque essa autoridade, esse poder está sobre as nossas vidas. A vida sobre os obreiros que estão aqui. Louvado seja Deus. Toda a igreja com os olhos fechados. Tem? Então pode me ajudar em oração.